Você já passou por um momento na sua vida onde as coisas estavam tão difíceis, que você pensou em desistir, que você não queria mais viver, você não tinha mais forças para continuar? E a melhor hora do seu dia era quando chegava a noite, você tinha sobrevivido por mais um dia e você finalmente poderia dormir. A melhor hora do seu dia é quando você conseguia se desligar, dormir e não pensar em mais nada. Se você já passou por isso, eu acredito que essa história vai fazer muito sentido para você. E se você ainda não passou por um momento assim, ou está passando por isso agora, talvez essa história que eu vou compartilhar com você hoje pode te trazer força e esperança, assim como trouxe para mim. Como eu disse no meu último vídeo, em 2019 eu me mudei para Nova Zelândia e estava super feliz. Era a primeira vez na minha vida em que um sonho se tornava realidade. Porém, quando você se muda para um novo país, onde você precisa trabalhar para sobreviver, e você não fala aquele idioma fluentemente, isso pode ser um grande desafio. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E depois de 2 anos vivendo aqui, em 2021, as coisas estavam bem difíceis. Eu morava em um lugar que fazia muito frio durante o outono e o inverno, e isso afetava muito o meu humor, a minha disciplina, a minha motivação. Eu estava enfrentando um momento difícil financeiramente e o meu psicológico não estava nada bem. Então, em 2021, eu comecei a enfrentar uma depressão. Eu sabia que era uma depressão porque eu simplesmente não tinha mais vontade de viver. Eu não via mais propósito, as coisas não faziam o menor sentido mais para mim, eu simplesmente queria deixar de existir. Eu não queria mais estar nesse mundo. Ainda em 2021, eu tentei buscar um terapeuta e começar a fazer sessões de terapia. E eu realmente ainda acredito que a terapia pode ajudar muito as pessoas a passarem por momentos difíceis. Mas infelizmente, eu não encontrei a terapeuta certa para mim. Eu fiz algumas sessões de terapia e isso não me ajudou em absolutamente nada. E o tempo foi passando, e eu cometi um outro erro, que foi não compartilhar isso com ninguém. Eu não contei para os meus amigos, eu não contei para os meus pais, eu não contei para os meus parentes, eu não contei para ninguém. Então aqui já fica a primeira dica. Se você está passando por algo assim, converse com alguém que você confie. Isso pode fazer total diferença, mas não foi o que eu fiz. Então o ano de 2021 passou, o ano de 2022 já estava acabando e eu tentei mais uma vez buscar terapia, porque já faziam quase 2 anos que eu me sentia deprimido, desmotivado, eu não tinha vontade de viver, eu realmente não queria mais existir nesse mundo. E mais uma vez eu me frustrei com a terapia. E reforço aqui mais uma vez, eu ainda acredito que a terapia pode ser muito útil para as pessoas, desde que você encontre o terapeuta certo para você. E nessa minha segunda tentativa, também não deu certo. A terapeuta não me ajudou em nada, em alguns casos, para algumas dúvidas e problemas que eu tinha, eu acho que até piorou a situação. Pois bem, quando chegou o Natal de 2022, eu estava sozinho, porque a minha família está toda no Brasil, e foi um momento muito difícil para mim, muito difícil. Eu realmente acredito que eu estava ali no meu limite, e pensamentos muito ruins estavam passando pela minha cabeça, e eu, talvez em um momento de desespero, eu decidi abrir isso para alguém e compartilhar o que eu estava passando com alguém em quem eu confiava. E a pessoa que eu escolhi foi o meu irmão mais velho. Porque, sendo bem sincero, durante todo o processo de depressão, durante os últimos 2 anos, o que me mantinha de pé e fazia com que eu não desistisse era a minha fé em Deus, em Jesus. Isso é uma questão de fé. Pode ser que você nem acredite em Deus, pode ser que você não acredite em Jesus, e tá tudo bem. Mas como eu acredito, a minha fé me ajudava a me manter de pé. E outra coisa que me mantinha de pé e fazia com que eu não desistisse é que toda vez que um pensamento muito ruim passava pela minha cabeça, eu pensava, eu não tenho direito de tirar o filho dos meus pais. Se eu fizer algo assim, eu vou destruir a vida dos meus pais. As pessoas que me amam sofrerão muito. E eu sabia que eu não ia acabar com o meu sofrimento. Eu ia só transferir ele para aqueles que me amam. E como os meus pais estão no Brasil e eles se preocupam comigo, eu também pensava que se eu compartilhasse com eles o que eu estava passando, os meus pensamentos, a minha depressão, a minha tristeza, eu iria deixar eles preocupados no Brasil e eles não poderiam fazer nada. Mas quando chegou o Natal de 2022 e eu estava
no meu limite, eu decidi conversar com o meu irmão mais velho, contar para ele o que estava acontecendo, contar o que eu estava pensando, tudo que eu estava sentindo. E o meu irmão mais velho, ele é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito gentil, muito empática e tem um coração de ouro. E nesse momento, ele compartilhou uma história comigo, uma história real, e é essa história que eu quero compartilhar com você hoje. Eu vou colocar aqui algumas imagens bonitas da Nova Zelândia enquanto eu conto essa história para você, mas se você estiver ouvindo só pelo fone e não estiver assistindo o vídeo, está tudo bem também. Então vamos lá. No dia 11 de fevereiro de 1917, nascia um homem em Chicago, nos Estados Unidos, chamado Sidney Sheldon. Os Estados Unidos ainda viviam um momento muito difícil economicamente, devido à crise econômica de 1929. E a vida não era nada fácil para ele e para a família dele, porque eles eram uma família pobre. Então o Sidney Sheldon ele teve que começar a trabalhar desde muito novo para ajudar a família a sobreviver. E na adolescência ele trabalhava em uma farmácia. Ele era um ajudante na farmácia que fazia todo tipo de trabalho. E ele trabalhava ali porque ele realmente precisava e a família dele também precisava do dinheiro. Mas a verdade é que ele odiava trabalhar naquele lugar, porque era muito diferente daquilo que ele amava, que era ler livros e escrever histórias. E era isso que ele realmente amava, era isso que fazia com que ele se sentisse feliz e motivado. Ler livros e escrever histórias. Só que naquela época não existia internet, não existia o YouTube, então qualquer coisa que ele fosse tentar era muito diferente da realidade que nós temos hoje. E as opções que ele tinha para tentar viver e trabalhar profissionalmente com aquilo que ele amava seria escrever livros, escrever roteiros de séries, de filmes, peças de teatro, e foi exatamente isso que ele tentou fazer. Ele escreveu vários roteiros, várias ideias, e enviou para as agências que ele conhecia, enviou para canais de televisão, enviou para teatros, e a verdade é que ninguém respondeu. Ele se sentiu totalmente ignorado, desmotivado, triste, pensou que ele não tinha talento suficiente para viver daquilo que ele amava, e depois de um processo profundo de tristeza, ele tomou uma decisão. Ele decidiu que ele não iria mais viver nesse mundo. Ele decidiu acabar com a própria vida. Para ele não fazia sentido continuar vivendo naquela forma, naquela pobreza, sem poder fazer o que ele amava. Ele não via sentido nas coisas. Como ele trabalhava em uma farmácia, ele tinha acesso a alguns medicamentos. Ele começou a desviar alguns medicamentos do estoque da farmácia e começou a juntar alguns comprimidos. E ele já tinha ouvido histórias de pessoas que tinham tirado a própria vida tomando uma grande quantidade de remédio e em seguida bebendo uísque. E foi essa decisão que ele tomou. Ele queria fazer exatamente isso. Então ele decidiu que na próxima vez que ele estivesse sozinho em casa, ele iria executar esse plano. No fim de semana, os pais deles normalmente saíam de casa e ele ficava sozinho. Então, em uma manhã, os pais deles saíram de casa, ele verificou que estava sozinho, não tinha mais ninguém ali, pegou os comprimidos, pegou uma garrafa de uísque e estava pronto para executar o plano. No momento em que ele pegou os frascos com os comprimidos, ele ouviu um barulho na porta e ele assustou. E com aquele susto, ele derrubou o frasco no chão. Isso fez um barulho e espalhou aquele monte de comprimido pelo chão. Era o pai dele que tinha voltado, porque ele tinha esquecido o guarda-chuva. Então, quando o pai dele ouviu aquele barulho, ele foi ver o que estava acontecendo. E ele se deparou com aquela cena. O filho, com uma garrafa de uísque do lado, um monte de comprimido no chão, e o pai dele não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele olhou para o Sidney Sheldon e perguntou o que está vendo. Então, com aquela confiança e arrogância típica de adolescente, Sidney Sheldon olhou para o pai e disse: "Eu vou me matar. Não adianta o senhor tentar me impedir, porque se eu não fizer isso agora, eu farei da próxima vez que o senhor não estiver aqui. A vida é minha e a minha decisão já está tomada." O pai dele, com toda a calma e toda a sabedoria, disse: "Tudo bem, é a sua vida, você tem o direito de fazer o que quiser com ela. E mesmo que eu tente, como você acabou de dizer, eu não vou conseguir te impedir. Eu só quero te pedir uma coisa. Você não precisa ter pressa de fazer isso agora. Você pode fazer isso em qualquer outro momento. Então vamos dar uma volta. Se depois dessa nossa volta, dessa nossa conversa, você não mudar de ideia, eu prometo que eu não te direi mais nada e não tentarei te impedir." Então Sidney Sheldon aceitou e eles saíram para caminhar e conversar. E o pai dele perguntou: "Qual é o motivo da sua decisão? Por que você decidiu que não quer mais viver?" Ele disse: "Porque a minha vida é muito ruim.
A gente é muito pobre e o que eu mais amo na vida é escrever. Mas tudo que eu tento não dá certo. Eu trabalho naquela farmácia para ganhar uns trocados, mas eu detesto aquele lugar. Se é para viver assim, eu não quero mais. É muita tristeza, muita pobreza e o que eu mais amo eu não consigo fazer. Eu tentei. Eu escrevi para todas as agências, escrevi para todos os canais de televisão, teatros, tudo. E ninguém nem me respondeu. Então o pai dele, com muita tranquilidade, muita calma, disse: eu te entendo. Mas e amanhã? O Sidney não entendeu a pergunta e falou: amanhã? Como assim amanhã? E o pai dele falou: e a próxima página? Mas o Sidney Sheldon ainda não havia entendido. Então o pai dele falou: o que você mais ama não é escrever? E o que é que mais nos motiva a continuar lendo um livro? Não é a próxima página? A curiosidade em saber o que vai acontecer naquela história? A sua vida é como um livro. Cada momento da sua vida é um capítulo diferente. E a próxima página? E o amanhã? Você vai abandonar o livro da sua vida? Você não vai virar essa página para conseguir saber o que está escrito nos próximos capítulos? E mais do que isso, quem escreve o livro da sua vida é você. Então tudo que você fizer agora será refletido nos próximos capítulos da sua vida. Você tem tanta curiosidade e apreço com as histórias dos livros que você lê e você não tem com a sua própria vida, com a sua própria história. Escreva a sua história, vire cada uma dessas páginas e vá atrás daquilo que você sonha, porque o capítulo seguinte pode ser diferente. Se você ama tanto ler, escrever, você sabe que toda história é assim, com capítulos horríveis, mas que depois de alguns acontecimentos tudo pode mudar. Pense na próxima página, pense que o amanhã pode ser diferente. E isso só depende de você. Essa conversa trouxe uma reflexão para o Sidney Sheldon e fez ele pensar de uma forma diferente e ver a vida de uma forma diferente. Então ele decidiu se esforçar ainda mais. Ele estudou mais, melhorou os roteiros, melhorou as ideias e mais uma vez ele enviou tudo para as agências, programas de TV, teatros, todos os lugares possíveis. Mas dessa vez foi diferente. Todos, absolutamente todos os lugares para os quais ele escreveu responderam e convidaram ele para trabalhar com eles. Então ele começou a trabalhar na televisão, escreveu várias séries que fizeram sucesso no mundo todo, até mesmo no Brasil, como por exemplo Casal 20, A Família Duke e Ginny é um Gênio. Ele escreveu peças de teatro, escreveu vários livros e fez sucesso no mundo todo. O Sidney Sheldon é o único escritor que recebeu todos os prêmios máximos nas categorias para a qual ele escrevia. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 1948 pela obra O Solteirão e a Pequena. Ele ganhou o Tony Award de melhor comédia musical em 1959. Ele ganhou o prêmio Edgar de literatura de suspense pelos romances que ele escrevia. Ele ganhou o Writers Guild of America Award de melhor roteiro musical em 1949 e 1951. E ele ganhou um Emmy pela obra Ginny é um Gênio. E ele só viveu tudo isso porque ele não desistiu. Porque ele decidiu continuar escrevendo o livro da história da vida dele. Quando meu irmão me contou essa história, eu me emocionei muito. E essa história me ajudou muito, principalmente por se tratar de uma história real. Eu sabia que não seria fácil, eu sabia que as coisas não iriam mudar do dia para a noite, mas daquele momento em diante eu passei a enxergar a minha vida como um livro. E qualquer pessoa pode fazer isso. Você consegue separar os capítulos da sua vida. A sua infância, a sua adolescência, uma época em que você tinha determinados amigos e talvez agora você tem outros. Desde então eu olho para a minha vida como um livro. Eu consigo enxergar claramente cada capítulo. Então naquele momento que eu passava por aquele capítulo tão ruim, eu tive fé e esperança de que os próximos capítulos seriam melhores. Eu decidi que eu não iria jogar o livro fora, que eu iria continuar lendo e escrevendo os próximos capítulos daquela história, porque eu queria saber o que aconteceria. E eu queria muito que os próximos capítulos fossem melhores. Em 2023 ainda foi um ano muito difícil para mim. Financeiramente, meu emocional não estava nada bem, eu ainda me sentia triste, mas eu decidi lutar. Aquela segunda terapeuta tinha me passado alguns remédios antidepressivos, e eu estava tomando esses remédios, mas eu já tinha percebido que para mim não estava funcionando, que não estava me ajudando. Então eu joguei os remédios tudo fora e eu decidi lutar. Eu decidi que eu não iria desistir. E no ano de 2023,
Algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas começaram a mudar. Em outubro de 2023, eu tive a oportunidade de viajar até o Brasil, de ver os meus pais, de ver os meus irmãos, meus sobrinhos. Eu conheci pessoas diferentes, eu conheci pessoas maravilhosas. Então, em janeiro de 2024, eu comecei a trabalhar em uma nova empresa, um novo emprego, conheci mais pessoas incríveis. E 2024 foi provavelmente o melhor ano da minha vida, até agora. Por isso, se você está passando por um momento difícil, pense na próxima página. Seja o que for que você estiver passando, seja qual for a situação, problema financeiro, problema pessoal, problema no trabalho, problema nos relacionamentos, isso também vai passar. Se você for uma pessoa honrada, honesta, trabalhadora, fizer as coisas certas, plantar as coisas certas, com certeza você irá colher coisas boas no próximo capítulo da sua vida. Eu agradeço pelo seu tempo até aqui e desejo e torço para que as próximas páginas da sua vida sejam maravilhosas. Eu te encontro no próximo vídeo. Muito obrigado e um grande abraço.